Nós acreditamos que a juventude precisa mais do que oportunidades. Precisa de consciência, responsabilidade e propósito. Muito prazer. Nós somos o movimento Protagonizar e estamos formando a nova geração protagonista do Brasil. Olá, eu sou a Sofia, assistente de aprendizagem do Movimento Protagonizar, uma iniciativa do Ser Adolescente Educação. Este é um espaço de reflexão, consciência e desenvolvimento pessoal. Aqui, nós falamos sobre escolhas, identidade, responsabilidade e futuro, sempre com respeito, verdade e propósito. Depois de refletir sobre quem você é, sobre as escolhas que faz e sobre a responsabilidade que assume pela própria história, chegamos a um ponto decisivo do protagonismo: a ação. Mas agir por agir não transforma. Ação sem direção gera esforço, mas não gera avanço. Por isso, o primeiro passo da ação consciente é ter metas. Meta é clareza, é saber onde você quer chegar, mesmo que ainda não saiba exatamente como. É ter um norte, um sentido, um motivo que orienta suas decisões diárias. Sem metas, a vida se torna uma sequência de reações ao que acontece ao redor, e não uma construção intencional do futuro. Muitos jovens vivem no automático. Acordam, estudam, convivem, seguem rotinas, mas não param para pensar qual caminho estão realmente construindo. Quando não existem metas, qualquer distração parece válida, qualquer convite parece prioridade e qualquer esforço parece pesado demais. A ausência de metas não paralisa apenas o futuro, ela confunde o presente. Ter metas não significa ter tudo resolvido ou saber exatamente como será a sua vida daqui a alguns anos. Significa assumir que o futuro não acontece por acaso. Ele é resultado de escolhas repetidas, atitudes consistentes e decisões conscientes. Quando você define metas, suas escolhas começam a ganhar sentido. Você passa a entender por que precisa estudar, por que precisa se esforçar mais em algumas áreas, por que precisa abrir mão de certas distrações e por que algumas decisões difíceis são necessárias. A meta não elimina os desafios, mas dá um motivo para enfrentá-los. Metas organizam prioridades. Elas ajudam você a perceber o que realmente merece seu tempo, sua energia e sua atenção, e o que apenas consome seus dias sem te aproximar de nada significativo. Quando você sabe onde quer chegar, fica mais fácil identificar o que te aproxima e o que te afasta desse caminho. O protagonista não vive apenas reagindo às circunstâncias. Ele reflete, decide e assume a direção da própria caminhada. Isso não significa que tudo dará certo o tempo todo, mas significa que ele deixa de ser passageiro da própria vida e passa a ser condutor. Muitas vezes, o medo impede as pessoas de definirem metas. Medo de errar, medo de mudar de ideia, medo de não conseguir. Mas não ter metas por medo de falhar é, na prática, escolher não avançar. Metas não precisam ser perfeitas. Elas precisam ser honestas, possíveis e ajustáveis. À medida que você cresce, aprende e amadurece, suas metas podem mudar. E isso não é fracasso, é evolução. O erro está em não ter direção nenhuma e permitir que outras pessoas, circunstâncias ou pressões escolham por você. Protagonizar é sair do improviso. É parar de viver apenas resolvendo o agora e começar a construir o depois. É entender que pequenas metas diárias criam grandes transformações ao longo do tempo. Talvez hoje você não saiba exatamente quem quer ser no futuro, mas você pode começar definindo quem não quer continuar sendo. Pode estabelecer metas simples: melhorar o desempenho escolar, assumir mais responsabilidade, desenvolver disciplina, cuidar melhor do tempo, respeitar seus próprios limites e compromissos. Toda meta começa com uma decisão interna. A decisão de não viver no automático. A decisão de assumir a própria história. A decisão de agir com intenção.
Quando você define metas, a vida deixa de ser apenas algo que acontece com você e passa a ser algo que você constrói. E é exatamente isso que o protagonismo representa. Chegamos ao final desta reflexão. Protagonizar é entender que ninguém constrói a sua história por você. As escolhas são suas, as atitudes são suas, e o futuro também. Leve essa reflexão para a sua rotina, para a escola, para a família e para as decisões que você toma todos os dias. Continue conosco no movimento Protagonizar e lembre-se, você não é figurante da sua história. Até o próximo encontro.